Bora. Por que a maioria dos romances nos faz desejar finais perfeitos e presença constante, mas as histórias de amor mais marcantes dos animes nos ensinam a abraçar a separação, o silêncio e a ausência? No vídeo de hoje, nós analisamos as histórias mais profundas da animação, para mostrar que o amor de verdade não é um final feliz perfeito, mas um acordo de sobrevivência no meio do caos. Existe uma diferença profunda no cerne de cada uma dessas obras que muda a forma como enxergamos a conexão humana. Vamos analisar cada O amor de verdade só existe quando a vulnerabilidade ela está presente, né? Quando você se torna vulnerável, independente do que as pessoas pensam, independente das circunstâncias ao redor de você, ou do que você pensa sobre as coisas ao seu redor, e você se torna uma pessoa vulnerável, sem se incomodar com aquilo que vai te afetar ou que poderá te afetar. Isso você se torna uma pessoa que transmite amor e que recebe amor também. E a forma mais pura de encontrar amor é através da vulnerabilidade, o apaziguamento do ego. detalhe das histórias de amor de Jiro e Naoko, Lily e Kit, Violet e Gilbert, para entender por que essas histórias tocam tão fundo na nossa alma. Se você acha que sabe o que é amar, até o final deste vídeo você pode ter sua mente mudada para sempre. Eu sou a Aurora Eu sou a Flora. e você está em mais um vídeo do canal Visão, hein? Hoje em dia ninguém ama de verdade. 98% das pessoas fingem amar em troca dos seus interesses próprios. Essa é a realidade da sociedade contemporânea. Em tela. Jiro e Naoko nos mostram que o verdadeiro amor não é um refúgio contra a tragédia, mas o próprio combustível para enfrentá-la. O relacionamento entre o engenheiro obstinado e a pintora convalescente é construído sobre um alicerce raro no cinema de animação: a aceitação da finitude de cada um e da imperfeição do mundo como condições inevitáveis para a existência da beleza. Vidas ao Vento quebra um dos maiores clichês do romance, aquela crença dominante de que o amor verdadeiro exige a paralisação do mundo e a cura de todas as feridas para finalmente se consumar. Na verdade, essa obra propõe que o amor atinge sua máxima dignidade quando é capaz de existir apesar dos infortúnios, seja a ruína do corpo pela doença ou a destruição da criação humana pela guerra. Para entender esse casal, Exatamente. Quantas pessoas hoje em dia será que amariam seu parceiro, seu cônjuge, se algo grave acontecesse a ele? Imagine que o seu parceiro sofra um acidente e fique tetraplégico. Quantas pessoas será que cuidariam da pessoa? Isso eu digo num relacionamento recente, né? Um casal jovem. Quantas pessoas será que se prostrariam a cuidar do parceiro que está totalmente enfermo, acamado, em estado vegetativo? Existem, né? Existem pessoas assim. Existem histórias por aí de pessoas assim. Mas são raras, né? Infelizmente, o amor romântico tá acabando no nosso mundo, né? O romance tá virando algo brega, algo que as pessoas ignoram, sentem repúdio. As pessoas não querem mais dar o braço a torcer por algo que não lhes trarão benefícios econômicos, sociais, status, né? Hoje tudo se baseia nisso, né? Status financeiro, relacional, interpessoal. Não existe nada mais puro e verdadeiro. As pessoas usam máscaras e vivem uma vida performática desde a hora que acordam até a hora de se deitar. Essa é a verdade, essa é a realidade que todo mundo nega, mas que ninguém gosta de aceitar, né? precisamos voltar ao dia que eles se viram pela primeira vez, a bordo de um trem, exatamente no dia do terrível terremoto de Kanto. Um vento forte levou o chapéu de Jiro e a jovem Naoko segurou no ar. Segundos depois, a terra tremeu e o mundo ao redor desmoronou.
Jiro carregou a governanta ferida de Naoko nas costas e a salvou do fogo, desaparecendo logo em seguida sem sequer dizer seu nome. Naquela tragédia, Naoko viu em Jiro um herói dedicado, enquanto ele guardou dela a imagem de uma menina que parecia personificar a própria força da vida. Antes de se reencontrarem, Jiro e Naoko viviam isolados em suas próprias urgências. Jiro estava mergulhado no trabalho obsessivo de criar aviões, sabendo que suas belas criações seriam usadas para espalhar a morte. Naoko, por sua vez, estava presa em um hospital na montanha, vendo sua vida se esvair aos poucos por causa da tuberculose. O que une esses dois vai muito além da esperança ingênua de um final feliz. Eles fazem um pacto silencioso de viverem juntos com intensidade, não importa o que aconteça. Eles escolhem conscientemente trocar a duração do tempo pela profundidade do sentimento. Naoko decide abandonar o tratamento e fugir para os braços dele, sabendo que a vida de casada vai acelerar sua partida. Já Jiro promete asas que vão cair no mar enquanto segura, com ternura, a mão de quem sabe que vai sumir no vento. E essa cumplicidade se revela nos detalhes mais sutis. Então, a obra ela mostra um tipo de amor em que as pessoas têm que ceder de algumas coisas em suas vidas para poder construir alguma coisa em conjunto, né? É um tipo interessante de aspecto romântico, de aspecto de convivência mútua, né? Onde você deixa de fazer algo ou de alguma coisa que você tem um foco, um objetivo para se prostrar a outra pessoa, para tentar criar algo ou alguma coisa que vai preencher um certo vazio que talvez você passou a vida inteira tentando entender ou encontrar uma resposta ou um caminho. Muito interessante, né? Muito interessante. Da rotina deles. Em muitos romances, o amor é medido por grandes declarações ou por momentos perfeitos de isolamento. Em Vidas ao Vento, a dinâmica é muito mais profunda. O trabalho de Jiro não afasta Naoko. Ele se torna o elo que os une. A imagem-chave que traduz essa cumplicidade é uma das cenas mais tocantes do filme, onde Jiro trabalha noite adentro projetando seus aviões com a mão direita, enquanto usa a esquerda para segurar firmemente a mão de Naoko, deitada a seu lado. Essa atitude revela que o amor dele superou a necessidade infantil de atenção constante. Naoko não compete com o sonho obsessivo de Jiro. Existe uma tensão dolorosa aqui. Ela aceitar dividir o cansaço dele, porque sabe que apoiar a busca de Jiro pela excelência é a única forma de mantê-lo inteiro. O amor, neste ponto, é uma comunhão completa. Eles não precisam de palavras ou de passeios para preencher o espaço. A simples presença física e o respeito pelo destino do outro são suficientes para dar sentido ao tempo que lhes resta. No fim das contas, o próprio título da obra nos dá a chave para decifrar essa história. No filme, o vento não é só um elemento da natureza. Ele representa correntes invisíveis da história, a violência inevitável da guerra e o avanço implacável. Ou seja, é a construção de um romance com o caos se instaurando ao seu redor, né? O mundo tá literalmente vindo abaixo e você tá tentando ter um relacionamento feliz. Isso parece até piada, né? Pois hoje em dia o mundo ele é estável, mas a maioria dos relacionamentos não é, né? A gente tem uma certa ordem social, pelo menos aqui nessa parte do mundo, né? Nas Américas. Porém, as pessoas não estão nem aí, né? Elas querem viver como animais, né? Como só realizando os desejos de seus impulsos e de suas vontades superficiais para tentar, né? Dar um sentido pífio à sua existência. Porém, aquilo que mais importa, elas deixam de lado, né? A vivência e a espiritualidade mútua com as pessoas. Da doença. Viver ao vento significa aceitar. Será que num cenário de guerra as pessoas elas conseguem amar umas às outras com mais facilidade do que numa sociedade complexa e estável? Será que a instabilidade e o caos civilizacional ocasiona
numa 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 abertura mais ampla de confraternização entre as pessoas. Que Jiro e Naoko não têm o controle sobre seus destinos. O mesmo vento que os uniu no trem é também a força que ameaça separá-los. Suas vidas são frágeis como chamas expostas a uma ventania. Quando o filme se encerra em meio aos destroços da guerra, a imagem de Naoko sussurrando para Jiro que ele deve continuar vivendo sela essa grande verdade humana. Eles nos ensinam que a verdadeira coragem não está em evitar a tempestade ou em buscar garantias de sobrevivência, mas em ter a audácia de amar, criar e seguir em frente, mesmo sabendo que o vento que nos eleva é o mesmo que, eventualmente, irá nos consumir. Se em Vidas ao Vento nós testemunhamos um amor que queima intensamente diante da urgência do tempo e da proximidade da morte, em Pelo Prisma do Amor, somos apresentados ao oposto complementar. Um relacionamento que encontra sua força justamente na distância, no silêncio e na aceitação da ausência. O relacionamento de Lily e Kit é construído recusando sistematicamente tudo que o romance comercial nos ensinou a desejar. Posse, fusão, presença constante e declarações arrebatadoras. Em vez disso, essa obra nos oferece um amor feito de ausências suportadas, renúncias conscientes e reencontros que só são possíveis porque ninguém tentou apressá-los. Para compreender essa conexão, O problema das declarações de amor é que elas não. Elas são só coisas abstratas, né? Elas não mudam o mundo físico ao redor. Elas não geram. Não geram valor. Elas não trazem conforto. Talvez trazem um conforto emocional a curto prazo, mas a longo prazo elas se perdem ao vento, né? Então, o amor não vive só de declarações e palavras carinhosas. Amor vive de ações, de presença, de pequenas atitudes no dia a dia, né? Esse deve ser o amor verdadeiro. O amor onde as pequenas coisas se agrupam e compõem uma substância relacional, onde tudo se torna uma coisa extremamente vívida, uma coisa extremamente sólida. São as pequenas coisas agrupadas que se tornam uma grande coisa sólida e real, né? precisamos olhar para as prisões invisíveis que cada um deles carrega. Lilith Join é uma estrangeira, não só em Londres, ela é uma estrangeira dentro de sua própria biografia. Filha de um fabricante de kimono de Yokohama, ela recebe da mãe uma condenação disfarçada de oportunidade. 6 meses para provar que sua arte vale mais do que o destino tradicional já traçado para ela. O prazo é cruel, porque Lily nunca foi levada a sério como artista. Seu talento era visto só como um desvio tolerado antes do casamento. Kitty Church, por sua vez, é vítima de uma forma mais sutil de aprisionamento, a expectativa da genialidade. Lido por todos como um herdeiro aristocrático, brilhante e invencível, ele carrega o fardo de ser um troféu para a Academia de Artes, e não sujeito da sua própria vida. A atração entre Lily e Kit não nasce de uma admiração idealizada, mas de um reconhecimento doloroso. Cada um vê no outro a solidão de existir dentro de um rótulo que não escolheu. E ser amado aqui significa ser libertado desse rótulo. É o tal mundo performático, né? O mundo performático coloca as pessoas em bloquinhos fechados o tempo todo. Você vive dentro de uma caixa para se enquadrar na sociedade. Então, isso te prende, isso te veste numa camisa de força e te torna uma pessoa apática, uma pessoa derrotada. O mundo performático, ele favorece pessoas que são excelentes atores, né? Quanto mais você atuar, mais você se dá bem no mundo performático. Porém, não é real, né? Não é verdadeiro. No fundo, você sabe que é tudo uma falsidade, é tudo uma mentira, é tudo uma chateação, é tudo uma forçação de barra para dar sentido para alguma coisa. Não pelo outro, mas através do outro. Eles funcionam como espelhos que não embelezam, mas revelam. E revelar
É sempre um ato violento antes de ser um ato de amor. Essa revelação não precisa de grandes discursos para acontecer. Ela se apoia, na verdade, em um silêncio. Enquanto a maioria das histórias foca em diálogos dramáticos, Lily e Kit operam em uma frequência muito mais discreta. O ser humano, em sua busca por aceitação, costuma usar as palavras como escudos para esconder fraquezas. No entanto, a verdadeira conexão entre os dois se revela justamente no que não é dito. Kit, habituado a ler as sutilezas do comportamento para sobreviver à sufocante pressão social da sua realidade, se ajusta inconscientemente para compreender Lily. E Lily, acostumada a viver na defensiva sob pressão esmagadora da sua família, sente suas barreiras desmoronarem, não por causa de promessas, mas pela simples presença de Kit no mesmo ambiente. O silêncio compartilhado deixa de ser um vazio constrangedor e se torna um porto seguro contra as expectativas do mundo. Nesse pacto mútuo, a necessidade de validação externa desaparece, provando que a conexão mais forte entre duas almas atormentadas não se constrói com palavras, mas com o conforto de não precisar dizer absolutamente nada para ser compreendido. E é essa falta de egoísmo que prepara o terreno para o gesto mais doloroso e maduro da obra, a virtude da renúncia. O gesto mais radical de todo o anime não é um beijo sob arco-íris, é Kit segurando o bilhete que comprou para Lily e não o entregando. Ele poderia tê-la levado. Tinha o bilhete, tinha o dinheiro, tinha o direito moral depois de sobreviver ao naufrágio e atravessar o mar pintando esboços dedicados a ela. Mas ele não entrega. E essa recusa o ato mais profundo de amor de toda a narrativa. Kit entende como poucos amantes da ficção entendem. Ele levar Lily agora seria roubá-la de si mesma. Ela ainda está presa ao noivado com Shin, ainda presa à expectativa da família, e ainda presa a uma versão de si mesma que não escolheu. O reencontro não acontece no Ou seja, ele percebeu que isso iria atrapalhar a vida dela, né? Se ele forçasse a barra, isso ia sair fora do eixo da estrutura da vida relacional. Ou seja, seria da parte dele egoísta, né? Forçar ela a vir com ele. Então, isso é a forma de um amor incondicional, né? Um amor incondicional que entende a realidade do outro, que se põe no lugar do outro, que não precisa de nenhum motivo para satisfazer seu próprio ego, para ter sentimentos verdadeiros pelo outro. O clímax da narrativa acontece depois, na praia, como um epílogo, sem grande orquestração dramática. A narrativa recusa o êxtase da união, prefere a tranquilidade de duas pessoas que se reconhecem, porque já não precisam uma da outra para existir. Eles se escolhem agora não porque estão incompletos, mas porque estão inteiros. E escolher, quando se está inteiro, é um ato de liberdade, não de necessidade. E aqui fica a reflexão. Você seria capaz de amar alguém a ponto de não pedir que ficasse e ainda assim continuar se tornando quem você é, sabendo que talvez essa pessoa nunca volte? A verdade é que o amor real não deveria parecer uma montanha-russa emocional. Se você cansou do drama e quer amadurecer suas relações de verdade, o nosso guia do protagonista é o ponto de partida ideal. Nós estruturamos um método de 60 dias para você desarmar Os filmes próprios padrões com o protagonista, que é um verdadeiro vazio existencial. Violet não tem autoimagem porque não tem linguagem interior para construí-la. Ah, aquele anime Violet Evergarden. Acho que eu nunca assisti esse anime, mas tudo bem, vamos ver. Suas mãos protéticas são o símbolo mais óbvio e mais negligenciado dessa condição. Mãos de metal substituíveis e funcionais, que não tocam e só operam. Violet é toda função e zero existência. Ela é o que um fuzil seria se pudesse andar. Mas o que Major Gilbert enxerga nela que ninguém mais consegue ver? Quando Violet lhe é entregue como equipamento militar, todos a tratam como uma órfã descartável. Gilbert, no entanto, baixa o olhar e pergunta seu nome. Esse é o primeiro ato de humanização. Ele a convoca à existência como sujeito. Ele não quer saber o que ela sabe fazer, mas sim o que ela é. O símbolo mais denso dessa transição é o broche de esmeralda. Ao se questionar sobre o que as garotas da sua idade desejariam, ela experimenta pela primeira vez a sensação de que merece algo supérfluo.
E o supérfluo é o que distingue o ser humano de uma ferramenta. Ferramentas não usam joias, pessoas sim. O paradoxo aqui é quase cruel. Violet precisa das mãos de metal para trabalhar e funcionar no mundo, mas é o broche que a conecta à sua dignidade. Enquanto as próteses a ligam à função, o broche a liga à sua humanidade. E Gilbert é o único que enxerga em Violet desejos e necessidades de uma garota comum. Ele reconhece valor no outro, né? Então, o broche nada mais é do que um objeto de simbolismo, né? Desse reconhecimento e dessa valorização sobre a própria existência, né? Sobre o próprio ego. Esse é o tipo de ego que é bom, né? O ego de saber que você está vivo, que você tem sentimentos, que você pode transmitir sentimentos, que você absorve, compreende, compartilha. Não o ego de querer, da vontade, né? O ego da ambição, o ego da satisfação sem fim. Entender a força desse sentimento, precisamos ver como ele se projeta para fora. Violet, movida pelo amor a Gilbert, se torna em uma jovem que escreve as emoções dos outros porque ainda não pode acessar completamente as suas. Aqui existe um paradoxo central. Violet só pode aprender o que é o amor servindo ao amor alheio. Cada carta que escreve, a princesa que não sabe declarar seu afeto, a mãe terminal que escreve para sua filha por 50 anos, o dramaturgo que transforma a perda da filha em livreto, tudo isso é uma aula de humanidade que Violet frequenta em nome de outra pessoa. Ela é uma estudante disfarçada de escriba. O símbolo aqui é a própria carta, porque uma carta é um objeto que atravessa tempo e espaço para conectar pessoas. Violet não é remetente nem a destinatária, e é preciso, nessa posição de servidão, que ela aprende sobre o amor. É uma ironia pensar que a personagem que mais precisa descobrir o amor e é a que passa a série inteira traduzindo o amor dos outros, sem saber que está aprendendo o próprio vocabulário. O amor de Violet por Gilbert transborda para cada pessoa que ela toca. O romance não se torna uma bolha individualista e egoísta. Quanto mais amor ela tem por ele, mais amor ela distribui ao mundo. Ou seja, é o compartilhamento, né? Quando você recebe amor, a tendência é você transmitir e compartilhar amor também. Isso é um fato, né? Isso você vê em famílias. Se uma família ela convive no amor, convive no amor mútuo, né? Se a mãe e os filhos transmitem amor, se o pai também está presente transmitindo amor aos filhos e à esposa, muito provavelmente essa família ela vai ter uma boa progressão, né? Uma boa estrutura, um bom crescimento, né? Provavelmente os filhos vão crescer com afeto, com amor, vão se tornar pessoas adultas com autoestima, satisfeitos com a própria vida, vão conseguir se dar bem na sociedade. E isso é uma coisa, é um fato, né? Não é eu que estou falando delírios da minha mente. Isso é uma coisa que a gente vê, não é só nos filmes, é na vida real. Então, o amor ele tem essa característica, né? De unir as pessoas, de compartilhar uma rede afetuosa, né? Que vai se espalhando como um vírus. Uma vai pegando a outra. Assim, paralelamente, o ódio também, né? Quando um lugar está infectado com ódio, o ódio ele começa a se espalhar, né? Ele é é o outro lado da moeda do amor, né? Amor e ódio. Dois lados que têm o poder de se espalhar e convivem, né, lado a lado, pois nem tudo são flores, nem tudo são coisas mal cheirosas, no caso. Chegamos ao núcleo mais filosoficamente denso da obra. O Eu Te Amo de Gilbert no campo de batalha é mais que uma declaração romântica, porque naquele momento é uma transferência de liberdade. Analise as palavras exatas. Ele não diz fique comigo, morra comigo, pertença a mim. Ele diz vá, viva, seja livre, eu te amo. A frase dita por ele no campo de batalha foi um lampejo de desespero, um desejo de que as últimas palavras que ela ouvisse fossem de afeto humano e não de ordens militares. O nome disso, em filosofia moral, é amor ágape.
O amor que não deseja o outro para si, mas deseja o bem do outro independente do custo pessoal. A diferença de idade e dinâmica inicial de tutor e órfão entre Gilbert e Violet são os pontos mais delicados da obra. No entanto, o enredo justifica esse romance de forma muito plausível através de 3 pilares. Quando eles finalmente ficam juntos, Violet já é uma mulher adulta, autossuficiente e com plena agência sobre seus desejos. A simetria do poder da infância foi desfeita. Gilbert era o único que compartilhava e entendia o peso daquele passado específico. O vínculo deles não é baseado em uma dinâmica de adulto e jovem, mas sim em 2 almas, profundamente traumatizadas pelo mesmo conflito que... É aquela teoria que eu falei antes, né? A guerra e o caos tendem a unir as pessoas muito mais fáceis, né? As pessoas encontram o afeto no meio da distorção das dificuldades ao redor. Então, as almas se completam, né? As almas em pedaços devido às coisas horríveis que acontecem, elas encontram... os pedaços se colam no meio de tudo isso, né? encontraram exclusivamente um no outro, o porto seguro para baixar a guarda. Para Violet, um jovem da sua idade cronológica seria incapaz de compreender a profundidade das suas cicatrizes. O romance surge anos depois, como uma consequência orgânica do crescimento de Violet e da aceitação de Gilbert de que o sentimento dela era real, maduro e imutável. Quando colocamos lado a lado as jornadas de Jiro e Naoko, Lily e Kit e Violet e Gilbert, o que vemos é uma profunda correção ao imaginário romântico contemporâneo. Cada casal desmonta uma ilusão diferente. Eles nos ensinam que amar não é se isolar em uma fantasia intocável, mas assumir uma postura ativa diante da separação, do silêncio e da renúncia. Essas histórias nos ensinam que o amor reside na soma das incompreensões, não apenas das compreensões. É a decisão diária de acolher o mistério e as cicatrizes do outro. O amor não é algo que simplesmente acontece, é uma escolha consciente que eles aprendem a cultivar. E é por isso que estes são os animes que entendem os relacionamentos melhor. Exatamente. O amor é feito de altos e baixos, de questões complexas e de se deixar levar, de se segurar, soltar, pegar. Esse é o amor, né? Cheio de imperfeições. Acho que as imperfeições são o que define o amor da melhor forma, porque são nas imperfeições que nós notamos como que as coisas realmente valem a pena, né? Pois se tudo fosse perfeito, nada tinha verdadeira significância, né? Tudo seria chato, monótono e não seria interessante, né? Bom, vídeo muito legal. Visão em tela.